Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Meus amados irmãos, eu queria falar nesta noite sobre o seguinte tema. Veja o retrato do amor de Deus. Veja o retrato do amor de Deus. O livro de Oséias abrange um período de aproximadamente 750 anos antes de Cristo. E a sua mensagem central é mostrar o amor de Deus pela nação de Israel, pelo seu povo peculiar. Israel, meus irmãos, vivia um período de grande prosperidade nesse tempo. O versículo 1 vai nos mostrar para quem Oséias está falando. Ele é um profeta peculiar, porque ele vai falar de um certo modo aos dois reinos. Reino do norte, onde tem as 10 tribos, não é, de Israel, e ao reino de Judá. De um modo bem menor no reino de Judá, mas de um modo mais específico e abrangente ao reino do norte, meus irmãos, né? E essa palavra, meus irmãos, mostra que Israel, Judá, estavam vivendo num relacionamento governamental de muita prosperidade. Mas ao mesmo tempo que você vê a prosperidade da nação, nós vemos que o tempo em que Oséias está inserido é um tempo de distanciamento espiritual. O povo estava distante de Deus, estava decadente espiritualmente e estava longe do Senhor. As suas riquezas estavam muito próximas da grandeza de Salomão, mas o seu coração não era sábio, o coração da nação não estava próximo da presença do Senhor. Meus irmãos, Oséias, com a capacitação de Deus, vai denunciar muitos pecados da nação. Mistura com os outros povos, idolatria, confiança em outras nações. É interessante que a Assíria, meus amados, é quem vai subjugar Israel, mas ao invés de Israel confiar no Senhor, a nação estava buscando refúgio no seu próprio povo inimigo. Ao invés de o povo olhar para Deus e depender do Senhor, Israel, Judá estavam correndo para a Síria e correndo para o Egito, irmãos. O socorro, na vista deles e na visão deles, não estava em Deus. Deus que sempre os livrou, mas na visão e perspectiva deles, o socorro estava em outros povos. Este é um pecado que o povo recebe como denúncia. Nós vemos também, meus amados, a imoralidade com a quebra da tábua dos 10 mandamentos. Eu chamo a sua atenção rapidamente para você olhar comigo o capítulo 4. É um texto muito forte que mostra o caos em que a nação está inserido. Olhem lá os versos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E olhem lá, o que diz a palavra, irmãos? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E vamos ler todos o verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. De um certo modo, meus irmãos, os outros capítulos vão registrar a quebra da primeira tábua da lei. Aqui o capítulo 4 fala como o povo quebrou toda a segunda tábua, se distanciando do seu relacionamento com o próximo. O que resta é só perjurar, matar e mentir. E quando o povo se voltava para o Senhor, tinha uma volta superficial. Nós vamos falar sobre isso em outros momentos. Tem um texto que é muito conhecido que fala assim, tem até um cântico que fala sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É uma palavra linda, meus irmãos, mas é uma palavra superficial quando o Senhor fala assim: o que eu vou fazer com vocês, Efraim? O que eu vou fazer com vocês, ó Judá? Porque a volta de vocês é como uma neblina, e o seu retorno é como um orvalho que cedo passa. E o povo não tinha uma volta consistente no seu relacionamento com o Senhor, meus irmãos. Além de todos esses pecados que eu citei, o povo, quando ia adorar a Deus, multiplicava os seus sacrifícios. Era ativista, tinha muita atividade, mas não tinha o seu coração voltado para servir ao Senhor. A palavra em Oséias vai dizer: é muito melhor o conhecimento do que os sacrifícios. Então o povo sacrificava. Já viu aquela pessoa que entrega sacrifício, mas o coração não está ali?
Este é um pecado que Oséias vai denunciar da nação. Irmãos, um endurecimento espiritual. Vai dizer aqui no texto que se o povo é concitado, é um versículo interessante, se o povo é concitado a voltar para cima, ninguém o faz. Quando você ouve a palavra, quando você ouve o evangelho, quando você está ouvindo sobre o amor de Deus, você tem um coração inclinado para se render ao Senhor? Israel não tinha, meus irmãos, não tinha um coração voltado para se render ao Deus vivo e verdadeiro. E diante desses pecados, meus amados, é aí que vai entrar o profeta Oséias. Oséias, meus irmãos, ele tem um chamado muito difícil. Se nós colocarmos de um certo modo comparado com Jonas, Jonas teve um chamado, era crente, mas não obedeceu. Foi para outro lugar, e depois de ser provado, é que ele vai realmente pregar o evangelho, a palavra do Senhor aos ninivitas. Mas se nós colocarmos, meus irmãos, o chamado de Oséias, o seu chamado é muito difícil, porque ele é convidado, ou comissionado, melhor dizendo, pelo Senhor, a desposar uma mulher de prostituições. E este chamado, esta comissão, iria mostrar, meus irmãos, de um modo vívido, de um modo real, que Oséias não era somente o porta-voz da mensagem, mas ele era o próprio retrato, o modelo, a imagem, o exemplo do amor que o Senhor nutria por Israel. E Oséias tinha que mostrar isso no retrato da sua vida, num relacionamento de uma mulher adúltera, como Deus a amava. Oséias não só pregaria a mensagem como porta-voz do Senhor, irmãos, mas Oséias mostraria no retrato da sua família como o amor de Deus é tremendo, como o amor de Deus é incondicional, é perdoador, é gracioso, é maravilhoso pelo seu povo. Então, meus irmãos, nessa relação de adultério, de prostituição do povo, Oséias vai mostrar como o amor de Deus é gracioso para com o povo de Israel. Então, eu queria chamar a sua atenção, convido você para caminhar comigo alguns domingos, né? Para olhar este modelo, este exemplo, essa ilustração do amor de Deus, e que nós, irmãos, vejamos como o Senhor também nos ama, de um modo gracioso, corretivo também, mas, sobretudo, de uma forma misericordiosa, de uma forma soberana, meus amados. Então, nós vamos ver aqui 3 lições nesta noite, para que nós vejamos o retrato do amor de Deus pelo seu povo. E a primeira lição que nós vemos, meus amados, é na sua escolha. Deus, meus amados, escolhe o povo de Israel de um modo soberano. Deus escolhe a nação de Israel, mas não só ao povo, mas a mim e a você, de um modo soberano e incondicional. Se nós olharmos a palavra de Deus, né, lá em Efésios, nós vamos ver que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ele nos escolheu, ou Deus nos escolheu em Cristo. Vocês lembram o versículo 4? Nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis em amor. Em amor, nos predestinou segundo o beneplácito da sua soberana vontade, segundo o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então nós vamos ver, meus irmãos, o retrato do amor de Deus na escolha soberana do Senhor. Olhem o que diz a palavra. Chama a sua atenção primeiro para o verso 1. Nós vamos ler algumas passagens, né? Estamos falando até o capítulo 3. Não vou ler todos os versículos, mas eu quero que os irmãos prestem atenção aqui em alguns dados importantes, tá? A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Então é o Senhor, meus irmãos, que dá a mensagem. Nós não temos muitos dados sobre a pessoa de Oséias. Conhecemos quem é o seu pai, quem é a esposa, sabemos os nomes dos seus filhos, e alguns vão dizer que o filho natural dele mesmo era 1 ou 2. Alguns vão estar mais inclinados para
para Jezreel e outros vão inclinados para 2. Eu acredito que é somente o primeiro, o filho de Oséias natural. Os outros 2 filhos, dos quais a palavra menciona, são filhos da prostituição, meus irmãos. Que triste, que situação difícil, retratada, que o profeta deveria viver. Então, meus amados, aí o texto fala, não é? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de quem aí, irmãos? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão II aqui, tá? Filho de Joás, rei de Israel. Então, meus irmãos, aqui abrange os 2 reinos, reino do norte, reino do sul. E aí o verso 2 fala quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse, vamos ler todos a partir daqui? Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, meus amados, nós vemos nesse quadro que o Senhor deu a Oséias o chamado para ele tomar uma mulher. E ele vai escolher Gomer, né? Ele vai escolher, segundo a livre agência, Gomer por sua esposa. Mas, meus amados, é uma mulher de prostituições. Quando você olha para esse texto, o Senhor não quer nos nossos dias que você se case com alguém que não é dos mesmos caminhos que você. Você tem que trilhar o mesmo caminho, você tem que trilhar a mesma fé, mas é um chamado específico e é como se Deus estivesse mostrando ao povo, eu quero que vocês olhem por meio deste profeta, o quanto eu os amo, mas também o quanto vocês estão distantes da minha presença. E aí, meus amados, o que diz o verso 3? Vamos ler todos? Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, meus amados, compare isso com Jonas. É interessante que Jonas recebeu um chamado, foi para distante. Mas ele era um homem crente, mas um homem disposto a obedecer o chamado de Deus. Ele foi e tomou Gomer por sua esposa. Alguns vão dizer que por ele ser um jovem, desposar uma mulher, meus amados, ele poderia ter em torno de aproximadamente 20 anos de idade. Não dá para saber, é uma conjectura, tá? Eu só estou trazendo essa informação. E é interessante, meus amados, que o primeiro filho também é um retrato do juízo de Deus, né? O texto vai nos mostrar assim, ela concebeu, e gravem essa expressão, e lhe deu um filho. Quando você olha, lhe deu um filho, é a expressão de que possivelmente este era de fato um filho de Oséias. De um relacionamento, irmãos. E o nome está a partir do verso 4. Disse-lhe o Senhor, vamos ler todos? Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, meus amados, agora não vou ler toda essa passagem, mas até o verso 9 nós vamos ver o nome dos 3 filhos, e também esses nomes ilustram o caminho do julgamento que o Senhor traria sobre a nação de Israel. O nome do primeiro filho, Jezreel. O nome do segundo filho, Lo-Ruamá, ou desfavorecida. E o terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. Então o pastor Hernandes ele faz uma ilustração, meus amados. Quando as pessoas da nação de Israel perguntam para Oséias, que menino bonito, hein, rapaz? Qual é o nome da sua primeira criança? Jezreel. Nossa, que nome esquisito, profeta. Você colocou o nome de campo de sangue no nome do seu filho? Ou chacina? Ou destruição? E, meus amados, este primeiro nome, ele tem uma relação para mostrar que o Senhor iria acabar com a dinastia de Jeú. Jeroboão era dessa dinastia, era dessa família, e iria trazer sangue para um rei que não temia ao Senhor. Irmãos, diante de toda a nação, 19 reis do reino do norte, nenhum foi fiel a Deus. E o Senhor, com esse banho de sangue, iria acabar com a dinastia de Jeú. Segundo filho, desfavorecida. Então, o pastor Hernandes fala que essa moça sofreu bullying na escola.
desfavorecida, uma menina que não tem o favor. Meus irmãos, pensem em todo o favor que o Senhor dispensou a Israel. Mas o texto no capítulo 1 vai falar: eu não vou tornar a favorecer vocês como nação. Então, a mensagem, o nome dessas crianças era uma mensagem do juízo que o Senhor traria sobre a nação de Israel. Eu não vou mostrar o meu favor a vocês, mas vou mostrar sangue, chacina, carnificina, por causa da dureza do coração de vocês. Irmãos, o povo não queria ouvir, o povo não tinha um coração voltado e inclinado para a presença do Senhor. E o terceiro nome, vocês lembram? Não meu povo. Meus amados, imagine, nós temos textos tão consoladores, quando a palavra fala que Deus é por nós, Deus é em favor do seu povo, mas o texto aqui faz questão de falar: vocês não vão ser o meu povo. O verso 9 vai dizer isso, né? Disse-lhe o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois o meu povo, e eu nem serei o vosso Deus. Meus amados, mas diante dessa palavra nós vamos ver a graça do Senhor. Os versos 10 até o verso 1 do capítulo 2 vai nos mostrar que apesar do juízo de Deus, de um povo que foi escolhido pelo Senhor, mas que não ama a Deus nas suas atitudes, ainda seria amado por Deus, porque era escolhido de forma soberana. E o mesmo Deus que traria julgamento era o mesmo Deus que traria restauração e cuidaria deste povo. Chama a sua atenção para os versos 10 até o verso 1 do capítulo 2. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vamos ler todos aqui? Vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Vamos ler todos o verso primeiro. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Meus amados, só para nós entendermos o que está acontecendo nessa história. O reino do norte seria subjugado pela Síria no ano 722 a.C. Judá seria restaurado lá em 560, né? Mais para frente. E lá nós vamos ver que o povo de Judá volta do exílio da Babilônia. Mas segundo a história, irmãos, o reino do norte nunca mais seria restaurado. Voltaria como um povo misturado. Você já ouviu nos tempos de Jesus aquela expressão: judeus não se davam com os samaritanos? Nessa expressão, meus irmãos, o reino do norte estava vivendo uma mistura de culturas. E pelo fato de aquelas pessoas do povo de Israel do norte não terem voltado como um povo genuíno, mas um povo misturado, havia preconceito. Mas sabe o que o texto quer dizer aqui? Que dentro da escolha, que dentro da disciplina, que dentro do julgamento do Senhor, o Senhor ia congregar este povo de novo. Este povo ia ser reunido, esse povo ia ser um só. Enquanto há preconceito, enquanto há muros, pense em Efésios capítulo 2, quando o texto fala que um dia nós éramos estranhos, as alianças da promessa, estrangeiros sem Deus no mundo, mas o Senhor quebra o muro de separação, e nós que éramos estrangeiros e peregrinos, hoje nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, onde nós agora, meus irmãos, somos um só povo, um povo construído pelo alicerce dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, no qual Ele abençoa a sua igreja. Meus amados irmãos, aqui é uma promessa futura. Deus vai unir Israel, o reino do norte, Deus vai unir o reino do sul, Deus vai unir pessoas do Brasil, pessoas do mundo todo, para que seja um só rebanho de um só pastor, e assim, debaixo da escolha soberana de Deus, fazer parte desta aliança da graça na qual nós estamos firmes, para a glória de Deus. Então, meus amados, esse texto quer nos mostrar que diante de um castigo onde Deus fala, eu não vou mostrar o meu favor, o juízo não permaneceria para sempre, mas a misericórdia do Senhor que dura para sempre, perduraria sobre a nação.
E aqui o texto fala: vocês um dia foram um campo de sangue, mas agora vocês vão experimentar um grande dia, o dia da salvação. Vocês vão experimentar também a alegria de ser chamado de meu povo. E um dia eu retirei a mão de favor de vocês, mas agora vocês serão alvos do meu amor, da minha graça, do meu cuidado gracioso. Meus amados irmãos, que nós possamos olhar para um texto como esse e ver o amor de Deus. Nós não merecemos nada do Senhor. Nós nos distanciamos. Assim como Gomer é uma mulher de prostituições, a palavra vai nos falar que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas o Senhor nos escolhe. Ele ainda decide nos amar. E com este amor, Ele mostra do seu cuidado. E como o Vando pregou no domingo passado, aquele que começou a boa obra, eu estou plenamente certo, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Eu espero que você olhe para a sua miséria. De um certo modo, os nossos pecados, meus irmãos, são prostituições, porque trocamos o Senhor. Pense na sua profissão de fé. Pense no seu batismo. Quantas vezes nós nos distanciamos do Senhor, meus irmãos, e ainda o Senhor nos mostra o seu favor. Ele nos tem amado. Ele nos tem amado. Para um povo como Malaquias vai dizer, em que o Senhor nos tem amado? No tempo de Malaquias vai dizer, em que o Senhor nos tem amado? Irmãos, nós temos dúvidas do amor de Deus? Espero que não, né? Mas o texto fala, eu amei a Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Esaú será um povo no qual o Senhor para sempre vai ter a sua ira. Mas, meus irmãos, pela graça de Deus, nós não somos mais alvos da ira. Somos alvos do amor de Deus pela graça que temos em Cristo Jesus. Somos escolhidos pelo Senhor. Que é este alvo da escolha, você veja, tome uma mulher de prostituições. O Senhor nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo estava nos chamando, meus irmãos. Deus nos amou com amor eterno e Ele nos dá essa graça na sua escolha soberana. Mas uma outra lição que nós vemos, meus amados, para vermos o retrato do amor de Deus, não é somente na sua escolha, mas também na sua disciplina. É interessante que agora o capítulo 2 vai nos mostrar que assim como Gomer foi uma mulher de prostituições, dando um filho, né, a Oséias, é só um ponto para ficar claro aqui, irmãos. O verso 6, olhem como a expressão é diferente do capítulo 1 ainda, só para a gente não perder o raciocínio. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Não fala como no versículo 4 ou 3, lhe deu, mas deu à luz a filha. E a mesma coisa para o não meu povo. E nós vemos, meus amados, que essa mulher é uma mulher de prostituições. E assim como essa mulher adulterou, e ela teve, meus irmãos, pense num casamento. Pense num casamento. Gomer, que se casou com Oséias, ela não falou diante das pessoas, eu vou ser infiel. Mas ela prometeu ser fiel e não foi. Acontece conosco isso, irmãos, ou não? Que Deus nos livre para que não sejamos infiéis no nosso relacionamento com Deus. E se formos, que nós nos voltemos para o Deus da graça. Volta ao Senhor. E que o Deus da volta trabalhe no nosso coração. E é interessante, meus amados, que aqui vai ser retratada essa relação de casamento. O Senhor vai disciplinar o povo, vai mostrar o julgamento, mas ao mesmo tempo que mostra o julgamento, meus irmãos, o Senhor não retém para sempre a sua ira. Ele vai ainda, como mostrou na primeira lição, mostrar amor na disciplina que exerceu a nação de Israel. Chama a sua atenção para os versos 2 em diante. Olha o que diz, irmãos. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é a minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste, o que, irmãos, aí? As suas prostituições de sua presença,
e os seus adultérios de entre os seus seios. Alguns comentaristas, meus irmãos, vão dizer que Gomer possivelmente deixou os seios à mostra para atrair os amantes. Assim era a nação de Israel, traindo o Senhor, se prostituindo, se distanciando de Deus. E aí o verso 3 fala assim: para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. E aí, irmãos, o verso 5 vai nos mostrar um pouco da atitude, tanto da nação de Israel, como também de Gomer. Olhem o verso 5, vamos ler todos. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, meus amados, aqui o texto quer nos mostrar que embora Gomer ou o povo de Israel tivesse sido abençoado pelo Senhor, o povo de Israel não era um povo grato, e era um povo que se achava cheio de direitos. Eu vou correr para os meus amantes, eu não quero, eu tenho direito a coisas na minha vida. Já viu aquelas pessoas que não têm relacionamentos adequados ou recebem bênçãos e vão falar: não, eu tenho direito de receber as coisas. Aqui o texto, irmãos, vai nos falar de pão, água, que são sustentos de alimento. Vai falar de linho, de lã, que são aquelas vestimentas para nos proteger. E vai falar de óleo e de bebidas. Essa ideia de óleo e de bebida, irmãos, é a ideia de deleite. Então, é claro que bebida alcoólica hoje traz uma conotação distante, mas em certo ponto o vinho é uma bebida que mostra deleite na Bíblia, se você fizer de forma moderada, né? É isso que não estou induzindo a nada, mas é para os irmãos entenderem aqui. Mas a ideia, irmãos, é que ao invés de o povo entender que o Senhor é quem dava deleite, proteção, o alimento, eles estavam falando: olha, o meu prazer, o meu alimento está nos meus amantes. Ao invés de o povo reconhecer que Deus era o doador, o que diz o verso, só para os irmãos entenderem aqui. Verso 8, vamos ler todos aí? Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Que eles usaram o quê, meus irmãos? Eles usaram para Baal. Meus amados, tem gente que fala assim: olha, agradecem a outras divindades pela graça de Deus na vida delas, mas não reconhecem que é o Senhor o doador de toda boa dádiva e todo dom perfeito. Todas as bênçãos vêm do Senhor, meus irmãos, e de mais ninguém. Mas o texto fala: a nação, ao invés de reconhecer que eu é quem estava dando, se achava um povo cheio de direitos, trocando o Senhor por outros amantes, e nunca reconheceu a devida gratidão como noiva do Senhor, como povo do Senhor, meus amados. E aí, os versos 10 a 13, meus irmãos, vai nos falar do castigo, né? Eu vou ler só algumas passagens aqui. Verso 9. Portanto, tornar-me-ei e reterei ao seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Meus amados, pense na graça de Deus. Quando nos encontrarmos com Cristo Jesus, na sua volta, Ele é quem nos dá vestes de santidade para estarmos na presença do Senhor. Mas o texto fala aqui: eu vou cobrir, eu vou descobrir a sua nudez. Vocês não vão ter nada meu. Olhem o verso 10. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Até o verso 13 nós vamos ver essa sentença de castigo, meus irmãos. Mas apesar, a ideia desse texto aqui é de divórcio, julgamento, novo casamento. Porque agora Deus exerce a sua disciplina.
mas Ele mesmo quem vai curar a nação. Porque a partir do verso 14 vai falar assim, vamos ler todos. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Irmãos, olhem, que lição difícil, né? Quando nós olhamos para um relacionamento conjugal, quando há traição, é muito difícil você perdoar. É muito difícil você perdoar. É fácil, às vezes, colocar o julgamento e a disciplina. Às vezes. Mas é muito difícil você trabalhar num aspecto de restauração ou caminhar de uma forma graciosa para um relacionamento restaurador. O Senhor vai falar, eu estou irado com você, Israel. Vocês não vão ter nada de mim. Vocês vão sofrer o castigo do próprio caminho que vocês quiseram. Mas mesmo assim eu vou ter uma conversa franca com vocês. E vou trabalhar na vida de vocês, em todos os aspectos, para que vocês me amem de novo. Voltem para mim. E realmente veja que eu, apesar de ter disciplinado vocês, eu ainda os amo. E aí, irmãos, aqui é uma conversa. Vou levar vocês no deserto, mas vou falar ao coração. Verso 15. E lhe darei dali, e eu vou dar ali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Irmãos, é interessante que esse vale de Acor, vocês lembram quando aquele cântico, vem com Josué lutar em Jericó? Deus deu uma grande conquista para Israel, e o povo conquistou Jericó, mas foi derrotado numa cidade muito menor chamada Ai. Lá tinha um vale de Acor, que era um lugar de vergonha, um lugar de derrota. Mas o texto está falando aqui que eu vou dar para vocês Acor como um lugar de esperança. Então, onde houve uma derrota, o Senhor iria renovar a esperança do povo de Israel. E eu vou ser obsequioso. Meus amados, é interessante essa expressão obsequioso. Se você olhar no dicionário, é alguém que exagera na polidez, no respeito, nos agrados para com alguém que gosta e tem o hábito de ajudar. Irmãos, a ideia é, eu vou trabalhar com vocês, Israel, de uma forma encantadora. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou mostrar os meus obséquios. Palavra difícil, né? Mas é uma palavra onde Deus quer nos mostrar que Ele vai ser exageradamente bom e maravilhoso na forma de cuidar de Israel. Não sei se você já viu aquela pessoa, é um comparativo pequeno, ele não desgruda, só manda 1000 mensagens no WhatsApp, mas quando esquece de mandar, sente falta, né? Mas, meus amados, o Senhor vai ser obsequioso e vai encher Israel de encantos, para que Israel perceba como o Senhor os ama. Olhem quantas vezes aparece essa palavra, meus amados. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade. Então, pense nisso. Não sei quantos de nós aqui se casou jovem, mas aquela conquista da mocidade, coração acelerado, Enzo, pela Isabela, esse é o quadro aqui, esse é o retrato do namoro abençoador, né? Os jovens querem namorar um dia aí também, né? E meus amados, coração acelera, carinho, manifestações de afetos. A ideia é essa, irmãos, na mocidade, Deus vai conquistar. Olhem o texto mais para frente. E como no dia em que subiu da terra do Egito. Meus amados, quantos anos se passaram? Mas você já... É Deus voltando lá atrás no tempo. Israel, quando você era menino, eu escolhi vocês, ó. Lá o capítulo 11 fala isso também. Quando vocês eram lá novos, presos no Egito, precisando de mim, eu atraí vocês com cordas de amor. E Deus rememorando isso, irmãos. Você lembra de quando você conquistou seu cônjuge? Ou quando você foi conquistado por ele?
É isso que está acontecendo, meus amados. Verso 16, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará. O que diz aí, meus amados? Meu marido, e já não mais me chamará meu Baal. Então, meus amados, quando nós temos essa linguagem de valorizar quem é o nosso cônjuge, trazendo até para o Senhor, nós não vamos trocar o Senhor por ninguém. Meus amados, uma aplicação aqui. Muitas vezes nós trocamos Deus por outras coisas, porque perdemos a dimensão do quanto Deus é amoroso conosco. Às vezes nos esfriamos, porque a gente fala do amor de Deus, mas é um termo técnico. Eu sei do amor de Deus, mas será que você sabe aqui desse amor? Onde você vê as tentações do mundo e fala, não, não é isso. O Senhor é meu Deus e eu sou servo dele. E isso, meus amados, é o que tem que ficar claro para nós. Olhem o verso 17, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins. Meus amados, quantas coisas estão na nossa boca, no nosso dia a dia, no nosso tempo. Idolatria não é você ter Baal, mas é você colocar outra coisa à frente de Deus. E muitas vezes o nosso coração e boca estão cheios daquilo que não é do Senhor, e não o próprio Senhor. E não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei em justiça, e em juízo, e em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Meus irmãos, ao mesmo tempo que o Senhor exerce o juízo, Ele vai restaurar Israel e vai fazer deste povo um povo fiel, justo, santo, santificado. Pense no que nós ouvimos em Romanos, justificados, pois, mediante a fé. Pense em todos os nossos pecados, meus irmãos. Quando a Bíblia fala que nós carecemos da glória de Deus, a glória de Deus é um termo que é a soma de tudo que Deus é, em tudo que nós somos, pecadores miseráveis, distantes de Deus. Mas Deus mostra, meus irmãos, o seu amor, enviando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E diante dessa palavra, meus amados, o texto fala, eu vou mover o céu, as bestas do campo, as aves dos céus, tudo em favor, para que você veja o quanto eu sou bom com você. Essa ideia de céu, de tirar e colocar coisas, meus amados, tem o Salmo 136 que fala assim, rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E você vai ver todo o Salmo 136 falando sobre isso. Ele é quem fez os céus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a criação, todos os livramentos, tantas atitudes, reis sendo vencidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí o texto numa parte vai falar, derrotou grandes reis e cuidou do seu povo e se lembrou do nosso abatimento. Tudo isso em cada sentença, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, melhor dizendo, dura para sempre. Meus amados, que coisa boa, que coisa preciosa. É para mostrar, meus irmãos, que diante da nossa sujeira, quando nós percebemos o quanto nós pecamos contra o Senhor e o quanto Ele nos limpa, nós estamos aqui ataviados como noiva, irmãos. Justificados, fiéis, não porque nós somos fiéis em nós mesmos, mas porque nós temos a fé, que é uma dádiva divina, e você guarda essa fé, porque o Senhor colocou ela no seu coração. Que o Senhor nos renove, irmãos, e que nós vejamos que diante dessa palavra, nós somos desposados para nos encontrarmos com um noivo de forma santa. Não por nós, mas porque pelo sangue de Cristo, Ele nos deu essa bênção do encontro. Olhem a palavra obsequioso de novo, irmãos. Verso 21, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo. Meus irmãos, Deus vai encher de gentileza com seu favor em tudo. Enquanto Ele move os céus
Enquanto ele exerce o juízo, em alguns momentos, ele move céus e terra, em todos os sentidos, para mostrar para Israel: eu amo você, Israel. Apesar de quem você é, apesar do seu distanciamento, apesar de você ter a postura: eu estou correndo para os meus amantes. O Senhor é romântico, encantador, gracioso, soberano, cheio de benignidade, irmãos. Verso 23, semearei Israel para mim na terra. Olhem o que diz aí, vamos ler todos juntos? Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e ao não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Então, é o retrato da família de Oséias, irmãos. Diante daqueles meninos que tinham nomes difíceis de serem ditos: Israel, família, favor, graça, reconciliação, restauração. Por fim, meus amados, veja o retrato do amor de Deus na sua escolha, na sua disciplina, mas também na sua graça. Meus irmãos, quando a gente olha para o capítulo 3, nós vamos ver agora o Senhor dizendo: ama outra vez. Já pensou, meus amados, se ao errarmos, o Senhor nos deixasse à nossa mercê, ao nosso próprio destino, à nossa própria vontade? É interessante, meus amados, o caminho que a Bíblia segue. Aquele que não é alcançado pela graça, Deus entrega a ele as suas próprias paixões. Deus entregou. Comam do fruto do seu procedimento. É isso que vocês querem? Mas, meus amados, como é bom ser tirado do lamaçal, do pecado, daquilo que um dia nos agradou e agora a gente enoja. E, meus amados, assim como Israel correu para os seus amantes, capítulo 3 vai nos mostrar como Gomer também estava destroçada, porque ela escolheu os seus amantes. Agora ela não só está longe do profeta, mas ela está escravizada, sem amante, sem nada. E o que restaria dessa mulher? O que seria da nação? Graça é favor e merecido. Deus mostra o seu amor imerecido com Israel. E agora nós vamos ver no quadro do profeta como Deus vai mostrar amor a esta mulher. Vamos ler todos o verso 3, irmãos? Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Isso aqui é o caminho da idolatria, tá, irmãos? Mas a ideia aqui agora é: vai outra vez, e ama a mulher do seu amigo. É a mesma mulher, tá, irmãos? É para mostrar que o Senhor, que Oséias deveria restaurar a sua esposa. Mas tem um comparativo agora. Se puderem, gravem esse texto aqui, irmãos. Gravem na Bíblia de vocês. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Está aí no primeiro versículo. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Meus amados, se nós olharmos aqui, só o capítulo 3 já dava um monte de lições preciosas para nós, né? A gente olha para esse texto, nós podemos ver, meus irmãos, nesse retrato da vida de Oséias. Deixe-me só fazer um comparativo aqui, né? Alguns comentaristas vão olhar Oséias tomando de volta esta mulher. E alguns poderiam falar, os comentaristas vão nessa linha, né? Agora Oséias vai tomar essa mulher de volta e vai recuperar a sua honra. Ele vai matá-la, porque o resultado do adultério era a morte. Ele vai fazer justiça com as próprias mãos, porque ele vai comprar essa mulher para ele de volta. Mas, meus irmãos, quando Oséias compra a mulher da escravidão, ele mostra a graça de Deus. Ele mostra, se a gente for entender melhor o capítulo 3, não é Oséias que está mostrando apenas graça,
mas porque Deus já mostrou muito antes a graça para Oséias, ele vai ser impulsionado a refletir essa graça na sua própria vida. E nós vamos ver, meus amados, que ele vai amar outra vez esta mulher. Ele vai resgatar essa mulher, não apenas por ordem, mas por amor. Por amor. E é um amor contínuo, perseverante, perdoador, redentor, transformador, restaurador, meus irmãos. Eu vou comprar essa mulher para mim porque eu a amo. Vou trabalhar nessa mulher para que ela seja uma mulher não de prostituições, mas seja a mulher da minha vida que me ama de todo o coração. Meus amados, por que o Senhor nos comprou? Para você viver de qualquer jeito? Para viver ao seu bel prazer? Para viver as vontades e os desejos idólatras do seu coração? O Senhor nos comprou para sermos dele, santos, transformados, redimidos, comprados pela graça. Irmãos, vamos ler o texto, e eu continuo aqui. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para os outros e amem bolos de passas, a causa não está em Israel, o mérito não está em Israel, mas a causa está no Senhor mesmo, irmãos. Verso 2, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada. Se você puder entender essa medida, significa 450 litros de cevada, de cereal. Custou muito, foi alto, mas é para nós entendermos que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, irmãos. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e o que, irmãos? Vocês estão cansados já de me ouvir. O pessoal está lendo mais devagar aí, né? Vamos ler todos, vamos tornar mais alto, vamos lá. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Meus amados, olhem, em Jesus nós temos a redenção. Essa palavra redenção é para mostrar que nós éramos escravos do pecado, mas nós somos comprados por preço. Lá a linguagem de Coríntios vai falar assim, né? A salvação é pela graça, mas nós somos comprados por preço. Glorifique a Deus no vosso corpo. E a ideia, meus irmãos, é que o Senhor nos compra, né? Essa expressão eu comprei para mim. Quando o texto fala comprei para mim, é que o Senhor, irmãos, tem zelo por nós, tem apreço, tem amor. Nós somos preciosos para Deus, meus irmãos. Essa é a linguagem, comprei para mim. Oséias vai falar, comprei para mim essa mulher. E quando a nação olhava, meus amados, para Oséias, que amor é esse deste homem por essa mulher? Que coisa! Que realidade difícil. Israel, acorda. Este é o amor que eu tenho por vocês. Vocês vão ficar sem nada, como essa mulher. Sem rei, sem príncipe, sem adoração, sem estola sacerdotal, sem representante, sem ninguém. Vocês vão ter a escravidão como o Senhor de vocês. Mas um dia vocês vão vocês vão buscar ao Senhor e a Davi seu rei. Meus irmãos, aqui é uma alusão à graça de Deus em Cristo. Não é o rei Davi pessoa, porque ele já era morto. Mas é o descendente de Davi. E nos últimos dias nós, tremendo, meus irmãos, vamos nos aproximar do Senhor e da sua bondade. Meus irmãos, que preciosidade. Este retrato desta graça de Deus, onde essa mulher não mereceu nada, é o retrato nosso, no nosso relacionamento com Deus. Nós não merecemos. Sem Cristo nós éramos escravos, mortos, escravos do pecado, mas fomos comprados pelo sangue do Senhor. Não foi ouro, não foi prata, não foi Homer, mas foi o sangue de Cristo. E este sangue, meus amados, nos trouxe essa santidade na sua presença.
E diante dessa bondade maravilhosa, meus irmãos, como é que nós estamos vendo o amor de Deus por nós hoje? Eu pego uma palavra final já para encerrar minha fala, irmãos. Como nós ouvimos sobre o amor de Deus, mas ele não está mais nos nossos tempos áureos. Lembra onde caíste. Volta-te à prática do primeiro amor. Meus amados, nós precisamos dessa bênção. Quando nós temos esse primeiro amor, estar na igreja é um privilégio. Ler a Bíblia é uma bênção sem igual. Orar é um prazer, é um deleite para o povo. Falar de Cristo é um dever gracioso. Mas quando nós não refletimos essas coisas, meus amados, podemos estar trocando Deus. Podemos estar colocando outras coisas no nosso coração. Hoje, talvez, o nosso apreço não pode estar sendo mais o mesmo. E o tema, viu, presidente Marcelo, é Igreja Viva. Estamos vivos, irmãos? Temos que estar, não é? Igreja Viva entende o retrato do amor de Deus. Somos miseráveis, irmãos. Semelhança dessa mulher, se você não sentir o impulso de que você deveria estar nesse quadro aqui, você vai falar, não, eu estou aqui porque eu sou bom. Eu preciso, é meu pão, eu tenho minha prosperidade. Deus está fazendo aquilo que está fazendo porque eu mereço. Mas se você não entender que você é comprado, o nosso destino seria a perdição eterna. Se você não entender, você não entende o amor de Deus. Mas que o Senhor, meus irmãos, renove no nosso coração isso. Volta, ó Israel. Vamos ver um pouco dessas lições nesses dias, né? Voltemos, meus irmãos. Voltemos quarta, domingo, no nosso devocional, mas não superficialmente. Não como uma neblina que cedo passa, mas volta. E o mesmo Senhor que fala volta, é o mesmo que está cuidando de você para ser a noiva ataviada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino ao Senhor. Qual que é, presbítero? 146. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar ao Senhor.
Vamos orar, irmãos? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai bendito, muito obrigado ao Senhor por esta noite na Tua presença, neste momento de culto que nós fazemos nos méritos de Cristo, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nos trazer à Tua casa nesta noite e queremos pedir ao Senhor que Tu renoves o nosso coração sempre na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por todos os atos deste culto. Mas te louvamos, ó Senhor, também pela palavra que ouvimos, ó Deus, nessa noite. Seja cantada, seja pregada, em todos os momentos que passamos aqui. Nós somos desafiados, ó Deus, a olhar o Teu amor. Não de uma forma mecânica, não de uma forma apenas no ouvir, ó Pai, mas queremos Te suplicar, Senhor, que esta palavra do Teu amor seja sempre assimilada no nosso coração. Se há alguém aqui nesta noite que está distante deste relacionamento com o Senhor, traze-a de volta, ó Pai, para que ela possa se alegrar e entender o Pai amoroso, como nós sabemos na história do filho pródigo, que demonstra um amor incondicional e restaura o filho, restaura Israel, restaura a cada um de nós, ó Deus, que pode estar distante da Tua presença. Ó Deus querido, inflama o nosso coração na Tua presença, Senhor. Que o Senhor restaure o Teu povo, que diante de qualquer idolatria do nosso coração, tira os ídolos do nosso coração, Senhor. Queremos Te servir, queremos, ó Pai, como igreja de Vila Gustavo, Te adorar de todo o coração, em espírito e em verdade, nos voltarmos a Ti não de modo superficial, mas como noiva, redimida, transformada, ataviada por Jesus, o nosso Senhor, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu sangue, que nos traz tão grande e eterna salvação, Senhor. Que esta verdade nos aqueça, nos dê singela alegria ao Senhor. E muito obrigado porque nós ouvimos na Tua palavra esta forma encantadora, graciosa, misericordiosa do Senhor de nos amar. Não merecíamos, ó Senhor, não merecemos, mas estamos aqui pela Tua graça. Com amor eterno o Senhor nos tem amado e com benignidade nos atraiu para o Senhor. Que bênção, ó Pai. Aqueça o nosso coração com esta palavra. Perdoa os nossos pecados, quando fazemos aquilo que não tem agradado o Senhor, ó Pai. E nos ajude sempre, ó Pai, a reconhecermos a nossa pequenez, a Tua grandeza sobre nós. Muito obrigado por esta palavra. Nos abençoe nos demais estudos do livro de Oséias. Que o Senhor restaure a Tua igreja a cada momento. E que este tema, como foi proposto, não seja nosso, mas do Senhor, para avivar o nosso coração. Sejamos uma igreja viva na Tua presença para a Tua glória, Senhor. É a nossa súplica, a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido povo de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, povo do Senhor aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Desaceitar, meus amados. Deus abençoe a todos.
Tchau.